No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre saúde, isolamento social em tempos de pandemia e a consequência quando as normas de segurança sanitária não são cumpridas. A economia país, qual o cenário da economia brasileira? As leis que protegem as mulheres contra a violência doméstica, tudo isso e muito mais. Vamos acompanhar entrevistas com diferentes especialistas. Então fique comigo, começa agora o programa Rádio em Revista. Vamos começar o programa de hoje falando sobre economia. O PIB, Produto Interno Bruto, que caracteriza a riqueza de um país, apresentou queda de 4,1% em 2020. E o que isso significa para nós, brasileiros? Para esclarecer as principais dúvidas, a Priscila Silvério e a Júlia Stanzioni entrevistaram aqui no nosso Jornal Diário Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio São Paulo. Acompanhe comigo esse bate-papo. Quando se fala em PIB, para que as pessoas entendam em casa, de um modo didático, o que significa efetivamente para nós brasileiros essa retração? Na realidade, é a retração de tudo que foi produzido no país, em serviços, bens, ao longo do ano passado. É a maior retração da série histórica, é uma retração muito grande. Eu não diria que, apesar disso, é um número para comemorar, porque não dá para a gente nunca, jamais comemorar uma recessão, ainda mais um país de renda média baixa como o Brasil. A gente precisa crescer e crescer rapidamente, mas diante do que chegou a ser aventado de quedas de 8%, 9%, na média do mercado lá em agosto, setembro, se falava em 6,5%, 6,5%, a queda de 4,1% ela é um bom número, entre aspas. Agora, para trás, o problema é maior. Por quê? Porque essa queda vem depois de 2 anos de profunda recessão também, que foram quedas grandes do PIB, quase como essa, 3,5% e 3% em 15 e 16, depois 17, 18 e 19, crescimentos muito pequenos, de média de 1%, 1 e pouco por cento. Então, o país já vinha de um crescimento de 2 recessões, um crescimento, uma recuperação muito lenta, e aí tomou essa pancada por conta da pandemia. Então, se a queda não foi tão grande, por um lado, isso é uma notícia quase positiva, por outro lado, a queda vem depois de um período muito longo de desempenho econômico bastante medíocre. Só para você ter uma ideia, hoje o país tem um PIB 7% menor, mais ou menos 7% menor do que tinha em 2014. Então, se a gente crescer 3% esse ano, como se espera, mais 2% em 22 e 23, lá no final de 2023 a gente vai ter o mesmo PIB que a gente tinha em 2014. Isso sim é uma década realmente perdida. O principal motivo, então, para essa retração aí em 2020 foi a pandemia ou não? Tiveram outros fatores? Isso porque, você até comentou com a gente que esse índice é histórico e o pior aconteceu em 1990, lá no governo de Fernando Henrique. Então, assim, a pandemia é culpada, é totalmente culpada ou não? A gente tem outros índices que colaboraram para essa queda. A tibieza da economia não é culpa apenas da pandemia. A fraqueza geral da economia, taxas de crescimento baixas, elas são possíveis no Brasil, são a regra, diante de um cenário, de um ambiente econômico hostil. Então, mesmo esse ambiente hostil, ele não leva à recessão automaticamente. Muitos erros de política econômica, como foram feitas no passado, lá em 2000, especificamente 15, 16, 14, 15, 16, muitos erros de política, talvez até um pouquinho antes, levaram a um período longo, 2 anos de recessão. Nunca o Brasil teve 2 anos seguidos de recessão, e depois um período longo de 3 anos, na sequência, de crescimentos fracos. Antes também já crescia fraco, já crescia pouco. Agora, nesse momento, a queda, eu diria que é quase inteiramente relacionada à pandemia. Se não fosse a pandemia, o país cresceria. Não cresceria muito,
mas cresceria 1,5%, 2%. Teria novamente um crescimento ainda aquém do desejável e das possibilidades do país, mas seria crescimento. A queda desse ano, 2020, ela é fruto de um passado de tibieza de toda a economia, somado a uma pandemia. Não seria a queda, mas também não seria um crescimento expressivo. Espero ter respondido o seu questionamento. Eu só queria consertar aqui uma informação que eu dei, de 1990... 96. Mas aí era presidente... Era o Fernando Collor. Fernando Collor de Mello. Collor. Eu falei Fernando Henrique. Desculpe, então, o erro ali com os Fernandos, né? Mas, então, fique claro, então, o último índice 1996, assim como disse, então, o Fábio, durante o governo, então, do presidente Fernando Collor. Dentro de todas essas questões negativas, né, se falou muito que o ano passado o que segurou muito a economia foi o auxílio emergencial. Eu queria entender a sua visão sobre ele, no momento em também que há uma PEC para esse segundo momento de auxílio emergencial aqui no Brasil. Perfeito. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente deixar claro, quando eu falei 1996, é a série de PIB que é 96, só para a gente deixar claro para o ouvinte, a série nova de PIB com a nova metodologia desde 96. Em 90 houve uma queda, então em 90 era o Fernando Collor, o presidente Fernando Collor, em 96 já era o Fernando Henrique, e a partir dali eu tenho uma nova metodologia de PIB, e essa série eu não consigo retomar. Claro, a gente faz comparações históricas com períodos anteriores, mas não é muito adequado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você falou de gasolina, de luz, é verdade, tudo isso é importante, e está no dia a dia das pessoas, assim como o preço dos alimentos está crescendo, mas mais perigoso ainda a gente tentar adotar certas medidas para conter isso de forma no peito, né? Conter isso de forma arbitrária. Isso causa mais danos para a economia do que qualquer outra coisa. E o auxílio emergencial que você questionou foi muito importante. Se você tirar o auxílio emergencial, que foi de 280 a 290 bilhões no ano passado, a renda do brasileiro teria caído algo como 100 bilhões. Mais ou menos isso. São os cálculos que a Federação do Comércio está fazendo. A hora que eu somo isso, eu tenho uma renda adicional até. Então ele foi muito importante, em especial para o varejo. O que aconteceu? Um aumento de compras em alguns setores, como supermercados, especialmente. Claro, outros setores sofreram muito, e em especial setores do varejo não essenciais, vestuário, eletroeletrônico, uma série de brinquedos, uma série de setores sofreu muito, e o setor de serviços. Então, as pessoas jantaram menos fora de casa, evidentemente, cinema, teatro, viagens, a parte de lazer, de serviços, teve uma queda muito grande. Mas isso seria ainda pior se essa renda emergencial não tivesse vindo. Essa renda, como eu falei, foi de 180 a 190 bilhões. O que está sendo projetado para esse ano é um alívio, mas é um quarto do que entrou no comércio no ano passado, então, na economia no ano passado, desculpem. E ela vai ser importante, mas vai ter um efeito muito menor. E o que a gente espera é que ao longo desses próximos meses essa renda seja efetiva, só para que eu pelo menos não deixe as famílias totalmente à míngua, as famílias mais pobres em especial à míngua, né? E a gente começa a recuperar o emprego o mais rápido possível. Não sei se isso vai acontecer, o país tem muitos problemas, mas a ideia é mais ou menos essa, e o auxílio emergencial, que foi muito importante, deu um respaldo para que o PIB não caísse ainda mais, está de volta, mas de uma magnitude muito menor, portanto, o efeito será menor também. Como que a federação pensa essa questão no sentido... Há como se ter medidas de auxílio para essas empresas, né? Eu estou aqui com o site da FEComércio aberto e sobre esse tema fala até dessa perda em março de até 11 bilhões ao varejo. Na realidade, essa é uma estimativa olhando para o que já aconteceu. Então, no ano passado era muito difícil fazer a estimativa, que não tinha um evento semelhante. Nesse ano, você olha para abril e maio do ano passado, que foi o momento mais tenso da pandemia, começo de pandemia e crescimento dos casos, desconhecimento total. Então, o comércio no estado de São Paulo perdeu de 25% a 30%, 11 a 12 bilhões, que é isso que você está falando. Eu acho que isso pode acontecer de novo. Claro que isso depende da reação de uma curva de aprendizado. Algumas empresas, ao longo do caminho, aprenderam
a mitigar parte disso com o take-out, né, fazer a venda não presencial, mas isso não é suficiente para reverter todo o quadro. Agora nós temos um pouco de base para fazer essas contas, são 12 bilhões, 10 a 12 bilhões que podem ser perdidos com as novas restrições. Como eu falei, depende do comportamento das empresas, empresários e também do consumidor. Eu acredito que o consumidor, com esses números, por exemplo, que o Ministério da Saúde divulgou hoje, eu sempre torço para o Ministério da Saúde acertar, dessa vez eu torço para que ele erre, mas os números são muito ruins e podem reduzir a confiança do consumidor, tornar o consumidor mais conservador ainda. Ele já está sendo conservador com a sua renda porque não sabe se vai perder emprego, que não está com emprego não sabe quando vai conseguir, mas esses números mostram que a pandemia pode durar um prazo um pouco mais longo ainda do que se imaginava. Bom, já está muito mais longa do que se imaginava, né? E o consumidor também pode reagir até pior do que a gente imagina. Vamos esperar, vamos torcer para que isso não ocorra, mas os danos à economia são muito grandes. Então, é impensável que essas empresas vão sobreviver sem o apoio do setor público. Então, eu tenho aqui, em vários âmbitos, municipal, estadual e federal, a carga tributária, primeiro, ela tem que ser mantida ou até reduzida onde se pode. A gente sabe que isso é um esforço fiscal. A federação não é irrealista, ela é fã do ajuste fiscal e do equilíbrio fiscal. São momentos de exceção. A federação apoia o teto de gasto, tem que ser mantido, tudo isso, mas sabe que algumas medidas têm que ser feitas para mitigar o pior momento, sob risco muito maior. Isso está sendo feito no mundo inteiro. Não podemos esquecer pacotes de estímulo fiscal pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela China. Todos os países estão adotando medidas que não adotariam em condições normais, mas esta não é uma condição normal. Então, carga tributária, mexer na carga tributária para cima é uma loucura, seja em nível municipal, estadual ou federal. Criação de impostos, sem nem pensar nesse momento. E a gente ainda assim vai precisar suspensão de folha para muitas empresas, que não vão ter como pagar os seus funcionários sem trabalhar. Eu não tenho a receita, não tenho uma liquidez enorme, um caixa enorme. Essas empresas têm duas opções, ou fechar ou fingir que não viram o problema. Mas isso não vai acontecer, elas vão ter problemas muito sérios, né? Não vai acontecer, não vão fingir que não viram o problema. Isso não ocorre. Não tem condições de eu pagar o meu funcionário sem gerar caixa. E, por outro lado, também, uma outra medida muito importante, que foi muito relevante ano passado, a expansão do Pronamp, seja em prazo, seja em carência e seja em volume de recursos. Novamente, e infelizmente, nós estamos num momento precisando dessas medidas que a gente imaginaria que já estaria saindo da pandemia e crescendo aceleradamente. Não é o caso ainda, infelizmente. Sem essas medidas do governo, em especial o auxílio emergencial que está sendo desenhado, até bem desenhado, né? Porque ele escapa do teto, mas de uma forma bem comportada, o resto não tem que escapar do teto mesmo. Nós temos a necessidade da suspensão de folha de pagamentos e apoio aos funcionários, aos colaboradores que estarão sendo suspensos, né, nas suas atividades, e uma ampliação do Pronamp. Acho que esses três grupos de medidas são as essenciais, as mínimas, para que eu mantenha o tecido econômico razoavelmente seguro. E continuamos falando sobre economia. Agora o assunto é o desemprego no país. Mais de 14 milhões de brasileiros não têm um posto de trabalho. E foram a Priscila Silvério e a Júlia Stanzioni que entrevistaram o Josilmar Cordenonce, professor universitário do curso de Economia de uma faculdade particular aqui de São Paulo, sobre os rumos da economia e o cenário negativo do desemprego no país. O aumento do desemprego, como ele então influencia nesse desenvolvimento econômico aqui no país daqui para frente, que não me parece ser positivo. Não, o nosso cenário é bastante desafiador do ponto de vista do emprego e antes disso, até do crescimento econômico. Se as atividades econômicas não retomarem minimamente as atividades, especialmente aquelas que sofreram mais com a pandemia, vai ser mais difícil de você fazer o desemprego cair. Porque as empresas estão relutantes em contratar mais gente, enquanto a demanda, elas sentirem muita incerteza na hora se vão conseguir vender ou não, então elas não contratam. Então,
para haver uma maior contratação de profissionais e o desemprego cair, você tem que ter uma melhor, um ambiente menos incerto para as empresas se sentirem seguras para ampliar a produção e as suas vendas. E de que maneira essa queda, então, no número de pessoas empregadas, né, aumento do desemprego, pode impactar ali na retomada econômica, no desenvolvimento econômico do país, né, e se tratando aqui no estado de São Paulo também? De uma certa forma, é um círculo virtuoso ou vicioso, depende da tendência. No caso que você aumenta o desemprego, que você vai diminuir a demanda por produtos que as empresas oferecem, e isso vai fazer com que o desemprego aumente. Então, a gente tem que mudar esse ciclo. O governo vai ter que, de alguma forma, isso já está certo consenso, de voltar ao auxílio emergencial, voltar ao auxílio às empresas, para elas não demitirem funcionários, pelo menos enquanto a vacinação correr, que na verdade está a passos lentos, mas a gente precisa de um apoio para a demanda não cair muito e assim o desemprego não subir, pelo menos manter o desemprego do jeito que está e cedendo pelo menos aos poucos. Então esse é um cenário bastante desafiador, principalmente enquanto a vacinação não atingiu um mínimo necessário. E enquanto a vacinação, né, professor, não atinge esse mínimo necessário, a gente vê muitas pessoas buscando alternativas, né, buscando algum tipo de complementação de renda, quem tem um trabalho já formal, de CLT, ou mesmo quem está nesse momento desempregado buscando alternativas, né, ser autônomo ou informal, num momento em que também as normas estão mais restritas, né? Esse cenário para os próximos meses, qual a análise do senhor? Olha, nos próximos meses são os meses mais críticos. A pandemia recrudesceu, os hospitais estão lotados e os governos locais, governos estaduais e municipais não têm outra alternativa a não ser fazer uma medida mais restritiva, limitando a movimentação das pessoas. E isso tem impacto nas empresas, muitas empresas vão ter que fechar nesse momento. Já estava difícil, vai ficar mais difícil para essas empresas que não são consideradas essenciais, então comércio, serviços, cabeleireiro, coisa assim, vai passar por um período mais agudo dessa crise, mas o que falta, na verdade, para nós solucionarmos o problema, especialmente quando a vacinação não atingir uma quantidade significativa da população, e você vê os hospitais com menos gente, aí você tem uma folga no sistema de saúde, é a falta de coesão das nossas autoridades. A gente teria que ter uma voz única falando o seguinte: se todo mundo adotar, aceitar o isolamento, quanto maior a adesão existir, mais rápido a gente pode sair dessa crise. No limite, se todo mundo ficasse em casa por 14 dias, acabaria a pandemia. No limite, se todo mundo aceitasse, se todo mundo se preparasse para isso, aquelas que ficariam doentes iam para o hospital, se curariam e você passaria. Então, essa falta de coesão, essa falta de discurso e orientação, conscientização da população, que está atrapalhando a solução da crise. Tá? Você vê países que, mesmo sem vacina, já conseguiram conviver com a doença, mas através de uma conscientização das pessoas e você tem uma orientação técnica, não política. Você não tem políticos, a questão da medicina não está sendo politizada. Então, esses países conseguiram solucionar o problema muito rápido e sem vacina. Mas, pelo visto, o nosso caso vai ser solucionado somente com vacina. Professor, nos Estados Unidos, a taxa de desemprego antes da pandemia
era baixo, 4%. Com a chegada da pandemia, esse número subiu para 15% ali em um mês. E logo depois caiu para 6%. O que explica, né, essa variação? E também dá para comparar com o Brasil? Dá para a gente ter um pouquinho de esperança nesse sentido? Na verdade, não. Infelizmente, não. É importante ver o exemplo americano de, naturalmente, eles têm um desemprego mais baixo do que os países europeus, que são também países avançados, mas o que acontece? Os países europeus, a gente segue mais o modelo europeu de colocar muitos encargos sociais na folha de pagamentos, nos encargos do trabalhador. E isso torna o mercado de trabalho mais rígido, tá? Então, o desemprego geralmente é mais alto na Europa do que nos Estados Unidos. E quando tem uma crise, como aconteceu com a pandemia, existe maior flexibilidade também das empresas demitirem nos Estados Unidos do que na Europa e também aqui no Brasil. O desemprego disparou. Nunca na história dos Estados Unidos o desemprego foi tão alto. Mas, ao mesmo tempo, como você, com menos encargos sociais, você não tem FGTS, não tem 13º, e você pode contratar trabalhadores por hora, não precisa ser o mês todo, os 40 horas semanais, você não se compromete tanto com os gastos futuros, com custos fixos. Então, as empresas contratam e demitem de forma mais fácil e a população, em geral, fica menos tempo desempregada. Aqui no Brasil, uma empresa só vai contratar um novo funcionário em último caso, depois que estourou horas extras, porque é um comprometimento com gastos futuros que ela busca evitar. Ela contrai em si um passivo que, se ela precisar demitir o funcionário, é muito caro. Então, ela vai deixar para o último instante tomar a decisão de contratar novos funcionários. E isso faz com que nós tenhamos mais gente desempregada e dependendo da ajuda do Estado. Então, essa discussão a gente precisa fazer para ver, será que não vale mais a pena você diminuir o número de encargos sociais para você ter um mercado de trabalho mais flexível, ainda mais no futuro muito incerto, o que está acontecendo com o mercado de trabalho, que você está vendo uma cada vez presença maior de automação e o trabalho está mudando a característica do que existia no século XX. O século XXI, com toda certeza, a natureza do trabalho vai mudar. E seria melhor ter um sistema mais flexível para a gente se adaptar a esse novo cenário. Agora, professor, nós falamos em 2020, nós tivemos a questão de auxílio emergencial, que ajudou muita gente, até o Fábio Pina, o assessor econômico da FEComércio, disse que foi muito importante para a economia do país, essa questão dos auxílios emergenciais. Também as pessoas podiam fazer o resgate do seu FGTS naquele momento. E sai uma notícia de que o governo deve permitir o adiamento do pagamento do FGTS por até 4 meses, nesse segundo momento agora, no começo de 2021. Traduzindo para quem está ouvindo a gente, o que significa também de impacto, não só para quem está desempregado e quem está empregado no momento, mas também para as empresas, para quem é patrão. Por enquanto, ainda não saiu, para quem é patrão, um auxílio para você, como houve no ano passado, que uma parte do salário o governo estava pagando. Isso ainda não saiu, talvez saia aí nessa PEC emergencial, junto com o auxílio emergencial, para quem está desempregado da economia informal. Mas é uma questão fundamental para que a economia não caia numa depressão, que nós já estamos, a maioria dos analistas já está prevendo que nesse primeiro trimestre do ano o crescimento deve ser negativo, porque por conta da piora da pandemia, do número de
internações, número de casos e mortes. Isso está fazendo com que a economia esteja retrocedendo nesse momento, e se a vacinação continuar nesse ritmo, compromete também o segundo trimestre. Então, a perspectiva é complicada, e quanto mais você demorar em fazer esse auxílio emergencial, essa volta, e você criar mecanismos das pessoas terem acesso a mais recursos para manter o sustento delas, basicamente. Não é nenhum luxo, é simplesmente manter a alimentação, os gastos básicos das pessoas. A gente vai poder ter um mínimo de demanda para as empresas manterem as suas atividades e, eventualmente, poder até avançar. Então, é crucial para o nosso crescimento, para a nossa retomada, esse auxílio. E, ao mesmo tempo, o que é fundamental é acelerar a vacinação para que nós possamos voltar o mais rápido possível à normalidade, liberar principalmente o setor de serviços, que tem uma maior interação pessoal, uma maior proximidade, que há maior contaminação, e se você destravar o setor de serviços, é onde mais emprega a gente. Então, você vai ter uma retomada sustentável do emprego e renda, e a gente vai sair desse problema e vamos entrar em outros problemas, que são os nossos atrasos em termos de reformas estruturais. Mas, pelo menos, a pandemia, a gente vai sair do buraco. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta. Eu separei para você agora uma entrevista que eu e a Amanda Nascimento fizemos sobre liberdade de expressão. Quais os limites e restrições aplicáveis na lei quando se extrapola o limite da liberdade de expressão e passa para o cenário de censura? Nosso entrevistado foi Hamilton Augusto, advogado especialista em direito eleitoral e administrativo. Vamos acompanhar? A Lei 5.250 de 67 assegura no artigo 1º a livre manifestação de pensamento, a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, né, até que nível essa manifestação de ideias e de pensamento pode aí ser considerada dentro da lei e a partir de que momento isso não, né, traria algum tipo de prejuízo aos outros indivíduos. Bom, essa previsão, né, da liberdade de manifestação, de pensamento, ela vem originariamente de uma previsão da própria Constituição Federal, enquanto princípios constitucionais. Está lá inserido no rol do artigo 5º, né, da Constituição, ao lado de outros princípios. E durante muito tempo falou-se em uma liberdade de expressão, é o termo coloquial, liberdade de expressão, de um modo como se fosse uma possibilidade de manifestação absoluta. A gente vem, né, de momentos tensos aí da nossa história, e quando se conquistou a nossa liberdade de um modo efetivo, a liberdade do cidadão, e veio a Constituição de 1988, começou-se a debater até que ponto poderia incidir essa liberdade. E muitos falavam que essa liberdade era absoluta, não seria passível de restrição. Até que, com o passar do tempo, com decisões da nossa Suprema Corte, ficou pontuado, de um modo geral, que todos os princípios que estão na Constituição, eles não são absolutos, eles são relativos. E aí, só para ter um exemplo, a própria vida, que é uma garantia constitucional, uma das maiores que nós temos, ela é passível aí de restrição. Em caso de guerra, tem lá a possibilidade, né, da punição com a morte, não é hoje usual, mas tem. E também a própria liberdade, que a gente pode restringi-la
com a prisão. Assim também a manifestação do pensamento. A liberdade de expressão é passível de restrição. O grande problema é a adequação disso num cenário em que a gente tem aí imunidade parlamentar, em que a gente tem aí as críticas políticas, a liberdade de imprensa, né? Hoje a gente não tem mais a lei de imprensa, mas também está tudo amparado na Constituição. Mas tudo isso é analisado caso a caso. A Constituição, o julgador, no caso a caso, ele vai ponderar qual o princípio de maior valia, qual o princípio de maior valor está sendo atacado, e ele vai fazer ali um equacionamento. Não necessariamente há uma restrição efetiva à liberdade de manifestação. Para que ela seja restringida, tem que haver uma extrapolação, ela tem que afetar um outro princípio de igual peso ou maior até, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a privacidade, a intimidade. Então, há aí sim uma possibilidade de restrição prevista na própria Constituição. Doutor Hamilton, falando de liberdade de expressão e pegando o gancho das novas tecnologias, né? Hoje eu estou aqui nesse momento, eu posso gravar um vídeo e postar no YouTube em questão de segundos, dizendo o que eu bem entender sobre qualquer coisa, né? O fato de, às vezes, não haver uma regulação muito clara nessas novas tecnologias, nas redes sociais, isso também possibilita que muitas vezes a pessoa acabe passando desse limite da liberdade de expressão para, de repente, até a libertinagem verbal? Exatamente esse é o grande problema hoje que nós temos. Todo mundo hoje tem um computador, um celular, um canal no YouTube, uma página no Facebook, Instagram, e aí as pessoas começam, são os especialistas da internet, começam a criticar tudo. A crítica, e aí eu vou levar isso um pouco para o campo político, a crítica política, por exemplo, quando há uma crítica a um determinado detentor de mandato, a um governante, um parlamentar, a crítica quanto à atuação do parlamentar, por exemplo, é uma crítica saudável, é uma crítica sadia quanto à atuação dele enquanto parlamentar, quanto ao projeto que ele tenha apresentado, criticar no intuito de ponderar os prós, os contras. O problema se encontra quando a pessoa ela extrapola esse limite e parte para o ataque pessoal. Quando começa a xingar, a criticar de um modo mais enfático, a ameaçar, como a gente viu no caso citado aí da questão do deputado federal, por exemplo. Ali não teve só a questão da crítica, né, da extrapolação da liberdade de expressão, mas teve um problema ali que foi atentar contra as instituições, quando pediu o fechamento, por exemplo, do Supremo, a prisão de ministros, a intervenção, e ali isso é cláusula pétrea, está lá no artigo 60, se não me engano, 60 da Constituição Federal, que fala que você tem que garantir a harmonia entre os poderes. Então, toda a crítica ela é perfeitamente aceita de qualquer cidadão. O brasileiro, a gente tem que entender que a Constituição Federal, com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, ela ainda é uma Constituição que garante direitos. Eu tenho liberdade para falar, para criticar. Eu não posso xingar, ofender, ameaçar, instigar a população à prática de crimes. Aí eu extrapolo os limites da crítica e passo por um conceito aí de ilegalidade, e ofensa à moralidade, por exemplo, e tudo isso vai acabar gerando uma consequência, que pode ser uma consequência desde indenizatória até uma reprimenda mais grave, como no caso. E pensando justamente nessa questão que o Fábio levantou, né, sobre essa facilidade que a gente tem nos dias de hoje de filmar, fazer uma foto, enfim, e de como a liberdade de expressão pode acabar, de certa forma, entrando em conflito com outros direitos, como a proteção de imagem e a privacidade. Então, doutor, explica um pouquinho, né, até que ponto é válida essa preservação de direitos sem ser considerado uma censura.
Justamente porque no Brasil é vedado, né, qualquer tipo de censura, a gente tem essa previsão no nosso ordenamento, e quando a gente fala em censura, seria algo, eu entendo, como algo prévio. Imagine o exemplo em que há uma denúncia de que alguém vai postar um vídeo criticando alguma instituição ou agredindo alguma autoridade, algum órgão público, enfim. E haja aí uma atuação prévia das autoridades no sentido de apreensão do material, restrição daquele cidadão. Isso é uma censura prévia. No Brasil isso é impensável. O que nós temos é justamente uma atuação posterior, uma atuação no sentido de avaliar o que foi feito e aí sim, se extrapolou os limites, terá as consequências que constam da legislação, seja ela da questão criminal, seja ela na atuação civil, seja até na questão ética de decoro, a depender do cargo ocupado pelo cidadão, se ele é um cidadão comum, se ele é um parlamentar, é um funcionário público. Doutor, eu estou escutando tudo que o senhor está falando e eu quero até falar de uma forma mais abrangente sobre a imunidade parlamentar. Recentemente a gente vive um problema com uma deputada que ela é acusada de ter mando matar o próprio marido e ainda assim ela ficou durante bastante tempo participando ali das ações do Congresso normalmente. Até que ponto a imunidade parlamentar, ela como ela está, ela não deveria ser revista, hein, doutor Hamilton? Porque às vezes parece que é muita garantia só pelo fato dele ser um deputado, um representante público no Congresso. A nossa legislação como um todo, ela é muito distorcida, né? Há muita incoerência. Essa é uma delas. A imunidade parlamentar, ela existe, parlamento vem de parlar, vem de falar. A imunidade parlamentar, ela existe para evitar uma restrição, para evitar a cassação da palavra do parlamentar. Então, nós temos a imunidade parlamentar contra a fala, a manifestação do pensamento, de opiniões, né? E a imunidade parlamentar contra a prisão, que é um resquício ainda do que nós tivemos naqueles tempos de ditadura militar e tudo mais. E algumas pessoas entendem que não houve uma ditadura, mas os anos de 1960, década de 60, 70. Então, em que os parlamentares eles eram presos por qualquer motivo. E a Constituição veio tentar garantir essa preservação do mandato, a preservação da liberdade do parlamentar. Ocorre que há essa distorção, sim. Ele tem as situações em que os crimes praticados fora do mandato hoje dependem da Câmara dos Deputados, no caso de deputado federal, no caso de deputados estaduais das assembleias, autorizarem a prisão, se for o caso. E o processo também só prossegue mediante autorização. Então, essa blindagem, de certa forma, tem que ser revista no sentido de preservar, de fato, aqueles eventuais processos que sejam processos injustos, vamos usar assim, um termo bem simples, processos injustos que possam levar, de fato, a uma restrição do parlamentar enquanto no seu exercício do mandato, para separar isso da prática de crimes, como nesse caso aí da deputada. Embora ela se defenda, diga que ela é inocente, e eu como advogado, eu tenho que respeitar isso, a pessoa é inocente até que seja comprovado, julgado, condenado, mas as provas que o Ministério Público tem em mãos já colocaram na prisão os parentes dela lá, que seriam, em tese, os autores do crime, né? Ela seria a mandante. Então, se tem prova suficiente para o recolhimento dessas pessoas, tem prova suficiente para o recolhimento dela. E o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro já se manifestou no sentido de que ela só não está presa por causa da imunidade parlamentar. Aí a responsabilidade é da Câmara dos Deputados. Se ela não foi presa
ou não foi afastada do mandato, a responsabilidade é da Câmara, que já deveria ter se antecipado, inclusive, e feito uma análise aí de uma quebra de decoro. Há essa incoerência na legislação que precisa ser revista para penas, por exemplo, de crimes de roubo, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, homicídio. Isso tinha que estar fora dessa questão da imunidade parlamentar. Março, mês dedicado às mulheres. Mas, infelizmente, nós temos de falar sobre a violência, que muitas delas são vítimas. Vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, criada para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. A defensora pública Maiara Taki foi a entrevistada do Jeremias Gomes e da Melissa Araújo sobre esse tema. Eu queria saber quando que o excesso de peso é considerado obesidade, doutor? Bom, a obesidade é a maior pandemia do mundo. No meio da pandemia do Covid-19, é bom a gente salientar que hoje no mundo existem mais pacientes acima do peso do que pacientes desnutridos. 96 milhões de brasileiros, quase 60% da população estão acima do peso, e desses, aí quase 27% são obesos. A gente calcula a obesidade pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. É uma fórmula mundial. Os pacientes com índice de massa corpórea acima de 25 já são considerados acima do peso, já têm sobrepeso e já precisam se cuidar, porque já vão ter outros problemas de saúde. Agora, doutor, essa pergunta da Melissa eu achei interessante, porque assim, eu já ouvi falar que essa pessoa está 30% acima do peso, aí considera obeso. Tem a medição que as pessoas fazem, eu não sei, esqueci o nome, mas é aquele que você faz aqui, pega aqui para ver a gordura. E tem o índice de... bioimpedância, né? De impedância. E tem também o índice de massa corporal. O que é melhor para a gente saber? Estou acima do peso realmente. Olha, o dado mais fidedigno, que é considerado no mundo inteiro o mais fiel, é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Alguns fazem pela bioimpedância, alguns fazem pela circunferência abdominal. A bioimpedância calcula a porcentagem de gordura corporal, mas o que a gente mais usa é o índice de massa corpórea mesmo. Aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 25 são considerados com sobrepeso, e os pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 são considerados obesos. Aí existe uma classificação: obesos grau 1, grau 2, grau 3. Então, pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 são obesos grau 1, entre 35 e 40, obesos grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, que é popularmente chamada da obesidade mórbida, e os pacientes acima de 50 são considerados os superobesos. Doutor, como que o paciente chega à cirurgia? Em que condições o paciente é recomendado ao paciente a cirurgia? É importante, acho que a gente destacar isso, doutor, porque muitas vezes as pessoas colocam a obesidade como uma falta de vergonha ou algum problema que a pessoa pode administrar, e na verdade a obesidade é uma doença. Então eu queria saber do senhor que trata dessa questão, a que momento que esse paciente é recomendado a cirurgia, e qual que é o momento, e que outro perfil de paciente que a dieta resolve, só a dieta resolve? Obesidade é uma doença, Gleice, é uma doença crônica que precisa ser tratada, porque a obesidade vai levar a outras patologias muito mais graves. Então, aumenta muito a chance do paciente ser hipertenso, diabético, ter colesterol, triglicéridos altos, problemas respiratórios, apneia do sono, enfim. Muitas outras doenças são ocasionadas em decorrência da obesidade. Índice de massa corpórea, que é a classificação mundial, aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, que é obesidade grau 3, chamado de obesidade mórbida, tem indicação cirúrgica, ou então, aqueles pacientes que não são classificados com obesidade grau 2, que tem índice de massa corpórea entre 35 e 40, também tem indicação de cirurgia, desde que eles já tenham algumas doenças
associadas direta ou indiretamente à obesidade, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, triglicéridos altos, a apneia do sono. Então, esses pacientes têm indicação de cirurgia. É claro que a gente sempre orienta que a cirurgia é o último recurso, é o melhor recurso para esses pacientes, mas é o último recurso. Se a gente conseguir fazer com que o paciente emagreça sem ter que operar, é melhor. O duro é o paciente emagrecer o que precisa e manter o peso. Uma coisa fundamental da cirurgia bariátrica é que, além dela fazer com que o paciente perca peso, ela trata as doenças associadas à obesidade, e isso é fundamental. Então, aqueles pacientes com obesidade grau 2, grau 3, índices de massa corpórea entre 35 e 40 com doenças associadas ou acima de 40, tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Doutor, obesidade e Covid, qual é a relação? Esses pacientes podem sofrer mais? Os pacientes obesos sofrem muito mais com a Covid. Luiz Augusto, a obesidade, para quem não sabe, é o pior fator de risco para a Covid-19 em pacientes abaixo de 60 anos. Então, todo aquele paciente abaixo de 60 anos que tem a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, e que já tem as doenças associadas, o risco da cirurgia aumenta muito. 70% dos pacientes, em torno de 70% a 80% dos pacientes hoje estão internados em UTI, com doenças associadas, são obesos, principalmente relacionados ao Covid-19. Aí a gente faz agora uma relação, uma discussão agora dessas cepas novas, essas cepas novas que ainda estão em estudos, a gente não sabe a relação direta da obesidade, porque está acometendo pacientes mais jovens, mas aqueles pacientes obesos, principalmente abaixo de 60 anos, a obesidade é o pior fator de risco. Os pacientes morrem em torno de 30% a 40% de pacientes obesos que vão para a UTI. Inclusive, doutora, até para a gente observar isso, muitos pacientes não tinham doenças pré-existentes, mas tinham sobrepeso e acabaram falecendo, né? Isso porque, se eu estiver errada, o senhor me corrija, por favor. Isso porque a obesidade é um processo inflamatório constante no organismo e a COVID é uma doença inflamatória, quer dizer, uma combinação bombástica aí para o paciente, para o organismo do paciente, né? É isso mesmo, Gleice. O paciente obeso é considerado um paciente inflamado cronicamente, porque a obesidade vai causar uma série de alterações no organismo e vai causar uma reação inflamatória crônica. Como as complicações da Covid-19 ocorrem por aumento desse processo inflamatório, então o paciente com sobrepeso e obeso, mesmo que ele não tenha outras doenças associadas, isso vai fazer com que a gravidade da Covid-19 aumente muito. Então, esse paciente tem muito mais risco de ter uma Covid-19 grave, de precisar de oxigênio, de precisar de UTI, de precisar de intubação orotraqueal. E o risco de óbito nesses pacientes também é muito maior. Doutor, pois não, Melissa. Desculpa. Pode falar. O senhor falou anteriormente que a cirurgia bariátrica é realmente o último recurso. A gente lembra que é uma cirurgia que tem riscos, que precisa ter um controle muito rigoroso, inclusive para que você não troque a dependência do alimento por outra dependência. E eu queria saber, doutor, se o senhor vem observando o aumento do número de pessoas precisando da cirurgia, né? Se o senhor vem de uns tempos para cá, a gente vem observando, como eu falei para o senhor, a cirurgia há 6 anos, de quando eu operei para cá, eu vi muito mais pessoas falando sobre esse assunto. Eu queria saber se o senhor também observou isso, claro que no consultório aí, desse aumento da procura, da necessidade das pessoas em fazer a cirurgia. Bom, mas primeiro, o número de obesos está aumentando progressivamente no mundo e aqui no Brasil também, já são 96 milhões de brasileiros acima do peso, e além disso, então, quanto maior a população obesa, maior a necessidade da cirurgia bariátrica. O que tem acontecido é que a cirurgia bariátrica agora, com a videolaparoscopia, com as novas técnicas, o risco da cirurgia diminuiu muito. Então, o que acontece é que com
Com o aumento dos pacientes obesos e com o resultado da cirurgia, as pessoas se sentem com mais segurança para ser submetido a uma cirurgia. No começo da cirurgia bariátrica, quando a gente começou, há 15, 20 anos, os resultados não eram tão bons. Então, hoje, os pacientes tinham medo de operar, medo de ficar muito magro, medo de ter outras complicações, até de risco de vida. Essas complicações agora diminuíram muito, tanto com as equipes se preparando melhor para o tratamento do paciente obeso, quanto a tecnologia que foi melhorando. Então, tudo isso está levando os pacientes a terem mais coragem, vamos dizer, entre aspas, de fazer a cirurgia, porque os resultados hoje são muito, muito bons. Sem dúvida. Doutor, eu queria que a Melissa até chamou a atenção para a questão da inflamação, né? Mas eu acho que muita gente não entende muito o que é inflamação. Olha, o conceito que eu estou vendo aqui no site a inflamação é uma resposta natural do corpo que acontece quando o organismo se encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos, vírus ou parasitas, ou quando há uma lesão por calor, radiação ou trauma. Por que o obeso ele é mais inflamado? O que é inflamação? E é o que a gente pode sentir? Tá doendo o meu ombro. A inflamação pode acontecer em qualquer lugar, até na cabeça, enfim. Explicar para as pessoas o que é exatamente a inflamação. E por que ela acontece no obeso? A inflamação é um processo do organismo que vai reagir a alguma agressão. Essa agressão pode ser em qualquer parte do corpo, como você falou, no cérebro, nas articulações. É lógico que tem doenças muito particulares que causam esse tipo de inflamação. Existe uma coisa que chama doença autoimune, que é um processo inflamatório crônico desencadeado por uma agressão, como você falou, de qualquer fator. A obesidade causa, em alguns pacientes, essa reação. É uma reação inflamatória crônica pela agressão e pela sobrecarga da obesidade em todos os tecidos, porque a obesidade vai fazer com que o paciente respire mal, que o coração precise ter uma sobrecarga maior para mandar o sangue para os organismos. As articulações ficam sobrecarregadas porque elas têm uma sobrecarga de peso. Esse processo de, entre aspas, machucar as articulações, sobrecarregar o coração, fazer com que o pulmão tenha que trabalhar com movimentos mais rápidos, causa esse processo de irritação e de inflamação no organismo. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, o Covid-19, essa inflamação aumenta muito, então a resposta pulmonar vai ser pior, então o pulmão vai ficar mais comprometido, o coração já não tem tanta reserva funcional, porque já está sendo mais utilizado, então ele não vai conseguir responder a esse quadro inflamatório infeccioso e essas coisas vão piorando. Aumenta a chance de ter as tromboses da Covid-19, principalmente nas mulheres. Então, a reação inflamatória crônica é uma resposta do organismo que pode ser a qualquer coisa, e a obesidade faz com que essa inflamação generalizada possa piorar com algumas outras doenças. Então, o paciente que tem, por exemplo, não só Covid, mas o paciente que tem asma piora com a obesidade, o paciente que já tem outras patologias tem mais chance de piorar com a obesidade. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. Em destaque agora, saúde. O dia 4 de março é dedicado ao combate mundial da obesidade. E segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que em 2025 o planeta tem aproximadamente 2 bilhões de adultos acima do peso. Sobre esse assunto, o Jeremias Gomes e a Melissa Araújo conversaram com o médico André Augusto Pinto, cirurgião bariátrico. Vamos ver como foi essa entrevista? A gente não tem como não falar da questão da violência que vem tendo um crescente e nesse período de pandemia ainda mais, tem tido um salto, na verdade, infelizmente, com relação aos números de mulheres que são vítimas de violência. Eu queria que a senhora explicasse, por gentileza, a lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, quais são as medidas protetivas que são resguardadas por essa lei. Perfeito. A Lei 11.340 é uma lei de 2006 e ela é resultado de uma luta
derivada do movimento feminista, mas que foi encabeçada pela própria Maria da Penha, que foi uma vítima de violência doméstica que lutou para que conseguisse, então, ter mais cuidado, mais proteção às mulheres que são vítimas dessa violência. Essa lei, ela é constantemente atualizada, então, periodicamente nós temos modificações no legislativo para trazer mais instâncias de proteção à mulher, porque essa é uma preocupação muito grande do Estado. Então, nós temos nessa lei medidas protetivas que vão atingir diretamente o acusado de praticar esses atos de violência, e a principal delas é o afastamento do lar. Então, esse homem vai ser retirado desse local onde a violência acontece, mas nós temos medidas também que são para a vítima de acolhimento, de proteção, temos medidas para terceiros, para o empregador dessa mulher, para garantir que ela consiga efetivamente sair do ciclo da violência, que nós sabemos que ele deriva principalmente da dependência econômica dessas mulheres. Agora, doutora, em relação ao agressor, né, por quanto tempo ele pode ficar preso? Isso é muito relativo, a gente não tem um prazo específico de prisão, né? A gente trabalha com a modalidade de prisão preventiva, e a prisão preventiva ela vai depender muito da gravidade dos fatos, do histórico de violência contra aquela mulher ou contra outras mulheres, e isso acaba tornando a situação como se fosse num limbo jurídico. Porque os crimes que geralmente antecedem a efetiva violência são crimes com penas muito baixas, como o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça tem uma pena de 1 a 6 meses. Então, percebam, é desproporcional manter a prisão preventiva de uma pessoa que pratica o crime de ameaça, mas a gente nunca sabe quando essa ameaça vai se concretizar em algo mais grave. Muitas vezes a situação acaba se tornando imprevisível. Então, a prisão ela não tem um prazo determinado, mas ela pode perdurar até o julgamento, a depender do caso concreto. Doutora, quando a gente fala do agressor, a gente, na verdade, tem uma tendência a estigmatizar e a falar de uma forma, obviamente, que a gente se revolta com o ato que o companheiro praticou. Mas essa pessoa precisa de tratamento e isso é resguardado pela Lei Maria da Penha. Queria saber se efetivamente os agressores são tratados, estão sendo tratados e se a senhora observa que essa é uma medida importante para não haver a reincidência do ato. É muito interessante essa sua observação e é algo que eu costumo falar sempre quando eu abordo a questão da Lei Maria da Penha. Nós não temos um problema individual, mas nós temos um problema que deriva de uma conduta sexista da nossa sociedade. Uhum. E aí você combater o fato criminoso propriamente dito não impede que ele continue a acontecer. Então, essas medidas de educação, de conscientização, elas são fundamentais para que a gente evite que não só aquelas pessoas que já praticaram o fato deixem de praticar novos fatos, como modificar o panorama da nossa sociedade. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos os chamados grupos reflexivos dos agressores da Lei Maria da Penha. E esses agressivos, eles se reúnem e tem psicólogos, tem pessoas, então, que vão trabalhar para que essa situação não evolua para algo mais grave. Então, isso é fundamental, realmente, né? Não é uma questão individual, né? Não podemos conduzir toda a culpa para o agressor como pessoa, mas para a sociedade que traz um resquício sexista ainda. Doutora, como é que funciona esse grupo que a senhora acabou de citar? Eu estou entrando aqui no site saiu Rio de Janeiro, mas São Paulo eu sei que tem também, né? E grupo reflexivo com autores de violência doméstica. Eu li certa vez, aliás, eu vi uma palestra TED bem interessante, em que eles se reuniam e aí eles contavam as histórias. Falaram, eu no momento assim de muitos ciúmes, eles eram pobres, e eu fui lá e queimei todos os vestidos novos que a minha mulher comprou. E aí ele falou assim, por quê? Porque ela sempre ficava em casa e de repente falou que ia trabalhar, comprou um monte de vestido, eu achei que aquilo não era correto. O outro caso, o cara queimou os livros. Ela falou, eu vou voltar a estudar. E ele com ciúme, que chegou em casa, ela com dificuldade comprou. Então, esses relatos são interessantes. Agora, eu queria saber, assim, como é que está funcionando e se isso reduz a pena ou é só uma questão educativa. Geralmente esses grupos reflexivos, eles vêm com alguma condição ou para o cumprimento da pena, então ele vai ser aliado à pena privativa de liberdade, ou em alguns casos, e a gente sabe que a vítima da violência doméstica, ela pode se retratar
daquele fato, se o crime for condicionado à representação, ele é uma condicionante para que ocorra essa retratação. Então, isso fica muito a critério do judiciário. Então, tem alguns magistrados que trabalham de forma mais fervorosa, buscam mais trazer esses grupos de reflexão, mas ele não vai substituir a pena, tá? Então, ele é um complemento da pena, porque se entende que a mera privação da liberdade do indivíduo, ela não vai contribuir para que ele entenda que a mulher não é propriedade dele, para que ele entenda que são indivíduos distintos e que ele não pode agir de forma violenta porque ela está, então, subordinada ou dependendo economicamente dele. Então, é uma forma de explicar para o acusado que a mulher não é obrigada a permanecer casada, que a mulher não é obrigada a continuar com ele. Em muitos dos casos, aliás, a grande maioria, são de ex-companheiros e não de companheiros atuais. Então, é mais uma questão de conscientização, mas ela não substitui a pena. Uhum. Doutora, a senhora falou das atualizações que a Lei Maria da Penha foi sofrendo ao longo dos anos desde que ela foi criada. E uma dessas atualizações foi a que tipificou o feminicídio. Antes, a morte de uma mulher pelo seu companheiro, ou pelo fato de ser mulher, era tido como um homicídio. E com a criação da tipificação do feminicídio, a gente também criou uma estatística sobre esse assunto. Aí eu queria saber da senhora como que a senhora analisa essa mudança de legislação e também se a senhora vê que isso tem contribuído para a criação de políticas públicas relacionadas à mitigação da violência contra a mulher e, claro, as mortes das mulheres. Perfeito. O que eu percebo é que a criação da qualificadora do feminicídio, ela permitiu que a gente tenha um maior controle dos fatos que efetivamente são praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou defensora pública do Tribunal do Júri e os casos de feminicídio são muito frequentes. E agora a gente tem condição de contabilizar, e isso favorece, sim, a produção de políticas públicas, porque agora a gente consegue tirar do bolo comum, né? Ela é uma legislação de caráter simbólico, mas que efetivamente veio auxiliar, sim, na produção de políticas públicas. O que eu posso falar para vocês é que, na qualidade de defensora pública, eu percebo que a sociedade já está começando a se mobilizar também, e que a divulgação desses dados começa a trazer uma menor tolerância da sociedade para esses fatos. Eles começam a ser mais repudiados, mais repreendidos, e isso, então, tende a trazer, a médio e longo prazo, uma maior eficácia para fins de prevenção, né? Então, a sociedade não tolera mais esse tipo de fato. E isso vai servir para que, futuramente, as pessoas tenham mais receio de praticar fatos diante da exposição que essa conduta costuma gerar. O grande problema nós estamos diante de fatos que geralmente se tratam de crimes passionais. E os crimes passionais geralmente ocorrem diante de um impulso. Então, existe chance ainda de que a gente não consiga superar essa questão enquanto não mudar a questão da educação. Agora, doutora, qual é a orientação para as mulheres, né? Na medida que essa violência vai num crescente, quando é que ela fala não é um ponto final e ela deve procurar a delegacia ou ela deve pensar em se mudar, porque muitas vezes tem a questão financeira complexa, mas o agressor vai atrás, né? Se muda para o mesmo bairro, ele não aceita, né? O que a senhora pode dizer para as mulheres de orientação? Pois nós temos as medidas protetivas e elas têm um espectro de alcance muito amplo, né? Nós temos desde o afastamento do lar do agressor até o colocamento, por exemplo, da tornozeleira eletrônica. Agora isso vai numa crescente. Então, quando você tem um primeiro fato, uma ameaça, e é importante que as mulheres não deixem de registrar a ocorrência, mesmo que posteriormente elas venham a se arrepender, venham a buscar se retratar de uma eventual representação, é interessante que elas tragam um primeiro registro, né? Porque sem o registro a gente não consegue saber o grau de violência que acontece dentro daquele lar. E frequentemente nas audiências de custódia, se nós recebemos uma denúncia de uma ameaça, pela primeira vez, esse cara vai ser solto. E aí vai ser decretada a medida de afastamento do lar. Ocorre que essa medida de afastamento do lar, ela não tem um controle mais próximo, então ele vai voltar. E aí, claro, essas alterações da lei, elas vêm para tentar dar efetividade para as medidas protetivas, e elas trouxeram um novo crime. Então, quando esse cara se aproxima, ele vai cumprir um crime de descumprimento de medida protetiva. Então, ele vai responder por mais um segundo crime. E nessa segunda vez, quando ele for submetido à autoridade judiciária,
provavelmente a medida protetiva vai ser mais restritiva. Então, pode ser que a gente não tenha uma prisão ainda, mas a gente já tem uma tornozeleira eletrônica. Mas tem por quê? Porque na primeira vez ela já buscou auxílio do judiciário. Então, a gente tem uma escalada e é importante que as mulheres não deixem de registrar, porque com a tornozeleira eletrônica a gente consegue ter muita efetividade, porque a gente consegue ver o exato momento em que o agressor ele entra no raio de proibição. Então, eu não posso chegar perto da casa da mulher. Tem uma equipe que fica acompanhando o movimento dele e no momento em que ele sai do raio, eles acionam o acusado para que ele saia daquele local. Então, é não deixar de registrar, procurar ajuda no momento oportuno e acreditar, né, que os registros eles contribuem para uma maior proteção. E aí a mulher que não quer procurar, por exemplo, a delegacia, ela pode procurar o Ministério Público direto, né, ou ela pode procurar também a Defensoria Pública, que atua em diversos estados em núcleos da defesa da mulher. E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre os riscos de contaminação da Covid-19 e o relaxamento das medidas de segurança sanitária, motivos apontados pelos especialistas em saúde como fortes influenciadores sobre o aumento descontrolado dos novos casos da doença em todo o país. O Guga Mendonça e a Tayana Conrad conversaram sobre esse assunto com Camila Romano, pesquisadora do Hospital das Clínicas e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. Acompanhe comigo essa entrevista. Em outubro do ano passado, o Centro de Controle dos Estados Unidos sugeriu diminuir de 14 para 10 dias o tempo de quarentena de infectados leves e moderados da Covid-19. Estudo aqui no Instituto de Medicina Tropical, na qual a senhora coordenou, né, refuta isso. Qual o maior problema dessa diminuição de isolamento, doutora? Tá certo. Na verdade, essa recomendação foi feita com estudos relativamente preliminares, né? Então, naquela época, os estudos não avaliaram todo tipo de paciente com Covid. Era uma corte de um determinado hospital ou de um determinado local geográfico. O que a gente fez foi incluir pacientes leves, com Covid leve a moderada, portanto, não hospitalizado, e reavaliou esse tempo de excreção viral, ou seja, quanto tempo um paciente infectado é capaz de transmitir para o outro. E na nossa avaliação, cerca de 25% dos pacientes com 10 dias de doença eram capazes de transmitir o vírus para uma pessoa suscetível. Então, o risco é muito claro. Se a gente diminuir 14 para 10 dias, ainda, em teoria, 25% das pessoas infectadas vão estar transmitindo o vírus. Então, eu acho que 14 dias seria um tempo bem razoável para a gente pensar em continuar no isolamento. E a senhora pode nos contar, então, mais detalhes, doutora, dessa pesquisa, né? Como ela foi feita e dos resultados apontados, além do risco, né, dessa diminuição de 4 dias de isolamento, o que mais foi detectado pela pesquisa? Então, no início, né, a gente começou trabalhando com amostras de 14 dias pós início dos sintomas, mas na hora que o CDC resolveu publicar que 10 dias seria o suficiente, a gente começou a coletar amostras de pacientes com Covid leve com 10 dias. E para a gente saber se essa amostra ainda é infecciosa, ou seja, né, se o paciente ainda tem vírus vivo que possa ser transmitido, a gente coloca esse material num cultivo de células. Então, as células, elas mimetizam o corpo humano, de forma que se houver vírus vivo ali naquela amostra do paciente, nós vamos conseguir vê-lo crescendo naquele cultivo celular. Então, não foram usados, evidentemente, pacientes de verdade para estimar a taxa de contágio. Então, em célula, a gente observou o crescimento dos vírus de indivíduos com Covid após 10 dias de sintoma. Isso deixa claro que, portanto, tendo vírus vivo ali, existe a chance de transmissão. Então, esse foi o principal achado, e o que a gente tem tentado avisar as pessoas, que por mais que o Brasil, de uma maneira geral, ainda adote 14 dias, a gente sabe que até por questões econômicas e muitos médicos estão dando apenas atestado de
de quarentena, né, de isolamento por 10 dias, fazendo com que o funcionário volte a trabalhar obrigatoriamente após esse tempo. Isso é extremamente perigoso, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que, eu já peguei Covid, agora eu estou curado, eu não preciso nem usar máscara, né, já peguei, estou imune. Isso não é verdade. Você pode pegar de novo, você pode transmitir. Então, eu acho que chama atenção para reforçar as medidas de prevenção e de segurança. Agora, doutora, ao que parece, né, a diminuição desse tempo de quarentena pode potencializar aí a transmissão da Covid-19, ainda mais no estado de São Paulo e o Brasil vivendo uma situação muito difícil. Então, o ideal é que não seja adotado esse período, né? O ideal é que não seja adotado esse período mesmo. Alguns municípios, inclusive Araraquara, que é onde foi feito esse estudo, estava estudando reduzir para 10 dias, afinal era uma recomendação do Centro de Controle de Doenças, né, que dita as regras. E, por sorte, a gente estava fazendo estudo lá com aquela população e na hora a gente conversou com a turma do Sistema de Saúde de Araraquara, falando, olha, acho que não é uma boa ideia, a gente está conseguindo ver paciente ainda com vírus potencialmente ativo. E aí, algum tempo depois, a gente concluiu a pesquisa e chegou no número de 25%. Então, teve um benefício já direto para Araraquara, só que, infelizmente, como vocês já devem ter visto, essa nova variante apareceu e os números de casos, não só em Araraquara, mas no país inteiro, voltaram a subir. Mais uma razão para a gente não diminuir o tempo de isolamento. A gente não sabe o comportamento dessas variantes novas. A gente sabe que nas variantes antigas, o vírus até 10 dias ainda pode ser infeccioso. E nas variantes novas pode até ser maior ainda o tempo. Então, muito cuidado ao reduzir o tempo de quarentena. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa o que é a carga viral e como ela atua, né? Em diferentes faixas etárias, em idosos, jovens, adultos e crianças. A carga viral nada mais é a quantidade de vírus presente numa determinada amostra ou, no caso, num determinado paciente, né? Então, como que a gente faz? A gente estima por um método molecular chamado PCR, que esse método tanto ele pode te dar um resultado positivo ou negativo, mas uma pequena variação desse teste é capaz ainda de não só determinar se é positivo ou negativo, mas, caso positivo, quanto de vírus tem ali. Já foi visto que pacientes com Covid grave, né, hospitalizados, que precisam de ventilação mecânica, geralmente têm uma carga viral maior. Portanto, mais vírus presentes no corpo. E Covid leve geralmente tem pouco. Para crianças, poucos estudos foram feitos e se viu que aparentemente a carga viral era um pouco menor. Daí veio aquela ideia de que criança não pega Covid ou criança não transmite. Na verdade, ela transmite sim, mas de uma maneira geral, ela tem uma carga viral menor. O que recentemente foi visto, inclusive foi publicado em repositórios, em alguns sites de divulgação científica, é que aparentemente essa linhagem nova, P1, que é a linhagem brasileira, variante brasileira, ela é capaz de causar, né, de se replicar mais no organismo do paciente, portanto, ele apresenta uma carga viral maior. Isso pode ou não estar relacionado a um maior número de hospitalizações, mas a gente ainda não sabe se o maior número de caso grave pela variante está de fato relacionado à carga viral maior, ou somente ao fato de que quando tem mais gente infectada, tem mais gente com casos graves, proporcionalmente falando. Então, isso ainda está em estudo, o resultado, né, de causa e efeito da carga viral. Mas a gente sabe que em casos graves a carga viral, ou seja, a quantidade, tende a ser maior. Quer dizer, doutora, então ainda não podemos afirmar que quem tem uma carga viral maior vai desenvolver a forma mais grave da doença. A ciência ainda não tem essa constatação. Para variante nova, não. E, assim, pela nossa experiência, né, a gente avaliou principalmente casos leves a moderados em Araraquara, até pela característica do nosso trabalho, não foi ir atrás de paciente hospitalizado, foi atrás de pacientes da comunidade que estavam fazendo isolamento em casa,
E a gente observou cargas virais altíssimas em pacientes com sintomas muito leves. Então, a gente sabe que, novamente, caso grave tende a ter uma carga viral maior, mas não necessariamente a carga viral alta vai causar um quadro mais grave. Isso depende de como o seu organismo responde e controla a infecção, e não necessariamente o quão agressivo vai ser aquele vírus dentro do seu organismo. Agora, doutora, o Instituto de Medicina Tropical tem um trabalho, aí, um papel fundamental na pesquisa de endemias e pandemias aqui no Brasil. Qual a análise que a senhora faz do momento atual que vivemos da Covid-19 no estado de São Paulo e, lógico, alongando essa análise também para todo o Brasil? Certo. Eu estou notando uma tendência das pessoas a culparem as variantes novas pelo aumento do número de casos. Não é mentira, mas é uma verdade parcial. A gente só tem variantes novas porque a gente deixou que elas aparecessem. O fato da gente parar de usar máscara o tempo todo, relaxar as medidas de isolamento e de higiene, porque eu entendo, está todo mundo cansado já há 1 ano tomando os mesmos cuidados e não frequentando lugares onde possa ter aglomerações, ou não vendo gente da própria família, é pesado, é puxado, mas se não houver um esforço, uma conscientização para que a gente continue atuante nessa prevenção, a gente dá chance do aparecimento de variantes. Porque como que elas aparecem? Quanto mais o vírus se replica pelo mundo, mais chance de ter uma mutação e com uma mutação aparecer uma variante mais perigosa. Então, em parte, o que a gente está vivendo hoje, sim, é culpa das variantes, mas elas não apareceram sozinhas. Foi culpa da população de ter deixado o vírus se replicar tanto e adquirir esse tipo de capacidade. Então, o que eu acho agora é, mais do que antes, até vamos prestar atenção no próximo em si mesmo. Não é porque já temos vacina que nós estamos protegidos. Muito pouca gente foi vacinada ainda, ou seja, o vírus está circulando e a gente está com a falsa impressão de segurança. Isso não é real e eu acho que a gente tem que se conscientizar disso o mais rápido possível. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o nosso próximo encontro.